Nem todo relacionamento abusivo envolve gritos ou agressões. Às vezes, esse relacionamento abusivo vem com olhares críticos, com comentários inocentes, que se transforma em um abuso muito, entre aspas, sutil, mas que seus efeitos são duradouros, profundos e muitas vezes difíceis de nomear. Eu sou a Teresa Miller e eu sou psicóloga especialista em transtornos alimentares. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos e a relação com o transtorno alimentar. Eu vou focar hoje no vínculo materno, que não necessariamente diz respeito à mãe biológica, mas pode ser aquela pessoa que cumpriu a função materna na tua vida, que pode ser o teu pai, um avô, uma avó, enfim, a pessoa que acabou cuidando de você. Só para você saber que não é necessariamente da mãe que a gente vai estar falando quando eu me refiro à função materna. Então, quando essa experiência inicial de vínculo com o bebê, com a criança, é marcada por invasão, rejeição, controle e ambivalência, que do mesmo lugar em que vem o afeto é onde vem essas agressões que muitas vezes parecem ser sutis, mas não são, essas relações começam a ser marcadas por questões emocionais muito profundas e complexas. Então a gente vai falar hoje sobre essas relações maternas abusivas e disfuncionais que podem, mais tarde, serem representadas nos transtornos alimentares. Claro que aqui o objetivo não é culpabilizar as mães ou quem cumpriu a função materna, mas conscientizar aqueles indivíduos que passaram e passam por isso, principalmente com o senso comum e idealizando a imagem de mãe, como se toda relação de mãe e filho, mãe e filha, fosse perfeita, o que a gente sabe que muitas vezes não é assim. Então vamos começar. O que caracteriza uma relação materna abusiva? Ela pode ser considerada uma relação abusiva quando existe violação recorrente dos limites psíquicos, emocionais, simbólicos do filho, comprometendo a sua autonomia e desenvolvimento. Essas dinâmicas não são necessariamente conscientes. Muitas mães acabam reproduzindo esse padrão de forma transgeracional, de geração para geração. Isso acaba envolvendo muito controle emocional. A gente consegue ver isso com mães que regulam as decisões dos filhos, quando eles já teriam idade para decidir por eles mesmos, seja ali na metade da adolescência, para o final da adolescência. Não que o adolescente seja totalmente capaz de decidir por ele mesmo, não é isso, mas quando o filho não pode nem ao menos escolher a cor da roupa, ou o que ele vai jantar naquele dia. A gente vê que nessas relações abusivas, até mesmo o mínimo detalhe daquilo que o filho escolhe para ele é ameaçado por essas mães. E também envolve muita invalidação afetiva, ou seja, as emoções dos filhos são minimizadas, ridicularizadas ou até mesmo reinterpretadas pelas mães, negando a experiência do filho. Então, por exemplo, a criança pode chegar num dia contando como foi na escola, como foi difícil, e a mãe começar a falar que ele não sabe o que é dificuldade, porque quem sofreu mesmo foi ela e não o filho. Então, diminuindo qualquer experiência desse filho. Nesse tipo de relacionamento, a culpa é muito presente, porque o amor acaba sendo condicionado ao desempenho do filho, à obediência e até mesmo à lealdade. Então, o filho acaba entendendo que, para ele ser amado por essa mãe, ele precisa se adequar às vontades dela, anulando sua própria vontade, seus pensamentos e seu comportamento. E nesse tipo de relação, o filho pode assumir funções emocionais que seriam da mãe, porque eles acabam se tornando confidentes, mediadores ou cuidadores da mãe, porque ela acaba colocando esse filho num lugar que não é de filho, acaba confidencializando questões muitas vezes do matrimônio e acaba tirando esse filho do lugar de filho, de quem deve ser cuidado. E essas crianças muitas vezes começam a se sentir responsáveis pela felicidade da mãe e pela realização da mãe.
E isso envolve aumentar ainda mais essa sensação de culpa ao ter vontades diferentes e que divergem da mãe. E também essas relações são marcadas por uma grande dificuldade de separação. Então, a autonomia, nesses casos, é vivida como um abandono, uma traição ou até mesmo ingratidão por parte da mãe, que acaba colocando o filho nessa dinâmica muito fusional, porque tudo aquilo que o filho faz para se desenvolver, para conquistar a própria autonomia, a mãe coloca como se ele estivesse traindo essa relação. Seja quando o filho decide sair de casa, decide se casar, decide fazer uma faculdade fora, a mãe começa a colocar que a sua própria vida está em risco, está em vulnerabilidade por conta daquela decisão do filho. E muitas vezes o filho acaba cedendo à vontade da mãe porque acaba se sentindo culpado por fazer a mãe se sentir assim. E você pode estar pensando como que isso se relaciona com os transtornos alimentares. Se relaciona quando as mães, dentro dessa relação muito abusiva, começam a dominar aquilo que o filho deseja comer, como ele se relaciona com o próprio corpo. Essas mães podem começar a checar o corpo do filho, fazer comentários de que o filho está engordando, de que não está adequado, até para que esse filho comece a mudar esses comportamentos para ficar mais adequado para a mãe. No livro da Janet McCurdy, eu acho que fala assim, que se chama Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, ela comenta como a sua mãe, que tem esse perfil extremamente abusivo, ensinava ela a ter comportamentos anoréxicos para não crescer. E ela sentia que se ela quisesse comer alguma outra coisa, a mãe pararia de amá-la e admirá-la. Então, dentro disso, ela começa a desenvolver um transtorno alimentar muito severo. Nessas relações, é comum que a mãe faça o filho ou comer exageradamente ou não comer. Aqui eu tô dando exemplo com relação ao ganho de peso e críticas com relação a isso, mas o oposto também pode acontecer, no sentido de que a mãe pode fazer comida para que o filho coma e dá a entender que ele está sendo ingrato caso ele não coma tudo, caso ele não limpe o prato. Enfim, a gente precisa analisar cada caso, mas espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse estilo de relacionamento abusivo que nesse vídeo eu linkei com a relação com a mãe, mas os relacionamentos abusivos podem acontecer com o pai, com amigos, com familiares próximos, com colegas de trabalho, enfim. De novo, o objetivo do vídeo não é culpabilizar as mães, mas sim ampliar a consciência dos indivíduos para que eles saibam que nem todo relacionamento com a mãe é saudável. Se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, comenta aqui, já curte, se inscreve no canal que me ajuda bastante. Um beijo e até a próxima!